Bom dia! Sejam bem-vindas a mais uma terapia pela palavra. O título de hoje está interessante, hein? Você tem medo? Por quê? Está com medo por quê? Tem medo do quê? Vamos falar sobre isso? Existe em nós uma força que não vem de nós, mas essa força vem daquele que é o leão da tribo de Judá. E é disso que nós vamos falar hoje, seguindo aqui as bênçãos de Jacó para os seus filhos, de onde se originaram as 12 tribos de Israel. Nós vamos compreender o que ele falou, então, para Judá, que é a nossa terceira lição desse capítulo 49. São 12 filhos, gente, então, esse capítulo 49 a gente vai ficar um pouquinho nele ainda. Tem lições aqui importantíssimas, que é importante que a gente se demore um pouquinho mais, que a gente gaste um pouquinho mais de tempo nelas, ok? Então vamos chegando, aproveita e me conta aqui, bom dia, me conta aqui, qual é o seu medo? Está com medo por quê? Do quê? O que te angustia aí? Vamos falar sobre isso. Vou aproveitar esse tempo enquanto vocês estão entrando aqui para deixar o recadinho para quem vai nos assistir depois. Pessoal, está chegando a comunidade Eu Sou Casa, um lugar de conexão. Nós vamos falar aqui disso hoje, hein? Que nós vamos falar do porquê o leão é conhecido como o rei da selva. A partir aqui do que Jacó fala para Judá, e a partir do que acontece depois e pensando nas características do leão. E uma das principais características é que ele é um ser social. Ele vive em grupo. Então a comunidade Eu Sou Casa é este convite para você viver em grupo, para você encontrar a sua tribo, pessoas que falem a sua língua, pessoas com as quais você tenha identificação, com as quais você possa trocar, crescer, trazer aí as suas dores e aprender e ao mesmo tempo ensinar, porque essa é a grande graça da vida, certo? Eu falo que Deus não desperdiça sofrimento, gente, a dor não pode ser em vão. Então ela tem que produzir frutos, e os frutos podem ser para a sua vida ou podem também ser frutos que você envia aí, que você transborda na vida das outras pessoas. E essa é a proposta da comunidade Eu Sou Casa, um lugar onde você, mulher, vai encontrar outras mulheres com afinidades, com os mesmos ou parecidos, né, desafios, parecidos com os seus, e que vocês vão juntas crescer, vão aprender. Eu vou trazer para vocês aulas sobre corpo, alma e espírito. Então você vai saber como o seu corpo funciona, quais são aí as formações do seu aparelho psíquico. Você vai aprender sobre como a sua alma se comporta, que é a morada das suas emoções, e você vai aprender meios muito tranquilos e práticos de se conectar com Deus, que alimenta o seu espírito, porque é através do alimento do espírito que você sustenta o seu corpo e a sua alma. Então essa é a comunidade Eu Sou Casa, que tá chegando aí para você, com muito conteúdo interessante, conteúdo de qualidade e de fácil entendimento, numa linguagem que você vai entender tranquilamente, e onde também você vai poder ter conexão com outras mulheres, conexão comigo, e nós vamos trocar, nós vamos aprender. Eu vou ensinar para vocês e vou aprender com vocês, e assim nós vamos caminhando juntas para essa aventura maravilhosa que é a vida. Combinado? Bom dia, Josi, bem-vinda! Josi, hoje vamos falar de um tema que a gente já comentou lá atrás, a partir de um comentário seu, a gente já falou um pouquinho sobre isso, que é o leão da tribo de Judá. Hoje vamos entender um pouquinho mais essa expressão que aparece lá em Apocalipse. Durante a Bíblia aparece de forma enxuta leão de Judá em alguns momentos, mas a expressão completa, né, o leão da tribo de Judá, essa expressão aparece lá em Apocalipse, tá? Então assim, na verdade, a expressão leão de Judá é uma expressão mais popular, né, que aparece na interpretação
de algumas passagens bíblicas, mas a expressão leão da tribo de Judá aparece uma única vez lá em Apocalipse 5:5, depois eu vou ler para vocês e eu vou começar explicando de onde surgiu. A Josi aqui, adoro! Eu também, Josi, eu gosto de mergulhar nesses mistérios e entender sobre a palavra. Então vamos lá, gente? Contextualizando você. Nós estamos no capítulo 49, em que Jacó já está quase aí perto, né? Perto do seu momento de partir, né? Está doente, está sentindo que está chegando a hora da sua morte. Então ele entrega algumas bênçãos, que são profecias para os seus 12 filhos, de onde se originam as 12 tribos de Israel. E aí nós falamos então de Rúben, de Simeão e Levi, e agora nós vamos falar de Judá, que é a terceira lição que a gente tira desse capítulo riquíssimo de Gênesis. Judá, ele era um filho que, acredito eu, era um filho bem admirado por Jacó. Pelas palavras de Jacó para Judá aqui, dá para a gente entender isso. Então, primeiro eu vou dizer para você o que Jacó falou para Judá, e depois a gente vai para o entendimento disso, tá? Judá, meu filho, você é um leãozinho que acaba de chegar depois de matar. Olhem para ele, agachado como um leão, rei dos animais. Quem se atreve a mexer com ele, ou seja, tem autoridade sobre Judá? O cetro estará sempre em Judá. Ele segurará com firmeza o bastão de comando, até que venha o último governante e as nações obedeçam a ele. Valendo um doce aqui. Quem sabe quem é o último governante? O último governante, o leão da tribo de Judá, Jesus. Ele é o último governante e é a ele que todos se curvam, que todo joelho se dobra, que toda língua confessa ou confessará até o fim dos tempos. Ele amarrará seu jumento à videira e ao ramo viçoso seu puro sangue premiado, puro sangue de Jesus. Lavará sua camisa no vinho e sua capa no sangue das uvas, uma alegoria aí para falar do sangue de Jesus, né? Seus olhos serão mais escuros que o vinho e seus dentes mais brancos que o leite. Ah, que descrição linda, né? Para o nosso mestre, para o nosso Senhor. Eu vou terminar a leitura de Judá aqui, porque aí depois ele já começa em Zebulon, né? E a gente vai ficar hoje somente em Judá, porque eu tenho muitas coisas interessantíssimas para falar para você sobre essa alegoria, né? A Bíblia usa muitas alegorias para se referir a Jesus. Ele é o leão, ele é o cordeiro, ele é a videira verdadeira, ele é tudo. Tudo que produz vida, o que promove força, o que promove realeza e ao mesmo tempo sutileza, porque ele é o leão, mas ele é o cordeiro, certo? Que veio para tirar os nossos pecados e para nos dar uma novidade de vida. E aqui eu quero primeiro falar com você da parte humana. Vamos falar da parte humana do leão? Porque o título dessa live é Está com Medo por quê? Então eu quero te dizer, eu quero te contar por que você não precisa ter medo. Mas primeiro eu quero falar da parte humana, que é a parte que nos traz medo, mas que ainda assim você pode se posicionar de uma melhor forma para sentir menos medo ou para encontrar coragem aí nos seus pares. Então eu quero falar para você das características do leão. Primeiro, por que Jacó falou que Judá era um leãozinho? Porque Judá, ele tinha um porte, ele tinha um posicionamento ali entre os 12 filhos. E o leão, naquela época, ele era tido como um animal assim que simbolizava realmente poder, simbolizava força, simbolizava proteção. Então, simbolizava aquela estrutura necessária para um rei. Então, por isso, Jacó compara Judá a um leãozinho. E por que leãozinho? Porque ele ainda ia crescer mais, se desenvolver mais, e dele se originaria, então, todo o reinado. Porque da tribo de Judá vem o rei Davi. Rei Davi é descendente da tribo de Judá. E Jesus, descendente do rei Davi. Então, a gente segue numa linhagem real a partir de Judá. Então, a profecia de Jacó se cumpre. A partir de Judá
se lança então uma linhagem real. Só que Davi foi o primeiro rei, né? O primeiro rei da profecia de Jacó. Mas essa profecia se cumpre totalmente no último e legítimo leão da tribo de Judá, que é Jesus, no último rei, para quem todo joelho se dobra, para quem todos nós nos curvamos, certo? Mas para você entender essa metáfora do leão, né? Eu quero trazer para você algumas características do leão e uma curiosidade, que ele não é o maior animal, o maior, o mais pesado, o que à primeira vista traria mais medo para as pessoas. Veja só, quais são as características do leão? O leão é um grande felino, mas ele é o segundo maior, ele perde para o tigre. Mas se ele perde para o tigre, por que não é o tigre o leão, o rei da selva, né? E sim o leão, vamos entender? Então ele é grande, o segundo maior, só perde para o tigre. Porém, o leão, ele vive em grupos. E ele tem uma hierarquia bem definida e respeitada dentro desses grupos. O macho é a proteção, a fêmea é quem promove o cuidado e o alimento. Isso te diz alguma coisa em relação a tudo que a gente conversa aqui sobre hierarquia familiar, constelação familiar, as leis que precisam ser respeitadas? Então eu quero falar primeiro com você sobre hierarquia, que é o que o leão respeita. Então a hierarquia é bem definida e ela é respeitada. O macho tem o papel dele, tem o lugar dele naquele grupo. A fêmea tem o papel dela e ela tem a função dela. Cada um tem a sua função naquele grupo e cada um respeita a função do outro e um não fica tentando tomar o lugar do outro, como infelizmente tem acontecido hoje em dia. Mulheres querendo tomar lugar de homem, homem querendo tomar lugar de mulher, uma confusão de identidade. Eu tô falando de identidade no sentido do seu papel, daquilo para o que você foi criado. Mi, bem-vinda, bom dia. Então, essa confusão de identidade traz desarmonia, desequilíbrio para o sistema e traz medo, porque aí as pessoas começam a se sentir sozinhas. Porque, gente, nós somos fortes, mas nós somos fortes através da força que vem de Deus para nós. Bom dia, Mi. Então, nós somos fortes através da força que vem de Deus para nós. Mas, além disso, nós somos fortes quando nos unimos. Tem uma frase que eu não sei o autor, mas fala assim: seres humanos são anjos de uma asa só, para voarem precisa se unir a outro. Eu acho tão linda essa frase, tão verdadeira. E quando eu digo se unir a outro, eu não estou dizendo que você, se você não tiver um par, não tiver um marido, não tiver alguém aí do teu lado, você é metade. Não, você é inteira. Você é inteira. Se unir a outro, eu tô falando de união de propósitos, unir vidas, porque Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Então, é se unir a uma união amorosa também? Sim, claro, esse é o plano original de Deus, inclusive, família. Família é o plano original de Deus e é maravilhosa. Porém, enquanto você não for família, ou se por algum motivo você não é mais, você não precisa ficar se sentindo diminuída, se sentindo menos, porque você é inteira em Cristo. Ele te fez completa. Você tem tudo o que você precisa dentro de você, porque em primeiro lugar você tem Ele dentro de você. Você é casa. É o tema da nossa comunidade, inclusive. Eu sou casa. E por que eu sou casa? Porque eu sou morada de Deus. E sendo morada de Deus, eu também sou o meu lugar no mundo. Então você é casa, você é inteira. Mas para que essa vida seja mais leve, mais prazerosa, para que você cresça, para que você alce assim grandes voos, é importante que você se una a outras pessoas. E nós aprendemos isso aqui com o leão. Leão não é o maior felino. Ele é o segundo maior, ele perde para o tigre. Porém, o tigre é individualista. Ele é individualista e ele tem uma personalidade traiçoeira. Então, ele ataca suas presas por trás, pelas costas.
Então ele ganha na traição. O leão não. O leão é íntegro, é honesto, é estrategista e é unido. Eles estão sempre em grupo, respeitando a hierarquia. Então eu imagino assim, gente, ó minha mente aqui do Fantástico Mundo de Bob já. Eu imagino lá, né? O bando, e aí vem o macho alfa ali desse bando, certo? E aí tem os leões, que são os machos, que tá aqui, o macho que protege. Então eles estão ali. Aí tem as fêmeas que cuidam ali da família, dos seus filhotes e que estão totalmente tranquilas porque estão protegidas por esses machos. E aí juntos eles criam estratégias e cada um se coloca no seu posicionamento ali e junto eles então encurralam a presa, caçam, se alimentam, porque é cadeia alimentar, essa é a natureza, né? A natureza deles. Então eles caçam, se alimentam e eles seguem em grupo, não na individualidade. E aí vem, no meu entendimento, a explicação de por que não é o tigre o leão, o rei da selva, e sim o leão. Porque para ser rei, você precisa ter um povo aqui para você cuidar, para você ordenar, para você liderar. E o tigre é individualista e traiçoeiro, então ele vive sozinho. Então, fica aqui a primeira lição para hoje. Quando eu pergunto, está com medo por quê? Quando a gente se vê sozinha na vida, a gente sente muito medo. Mas quando você sabe para que você foi criada, a quem você pertence, com quem você pode contar, você não sente medo? Sente, claro que sente. Normal, medo é uma emoção inerente ao ser humano e necessária, porque ela também é importante para a nossa proteção. Porém, esse medo não te paralisa. Porque você sabe quem você é, você sabe a quem você pertence, você sabe com quem você pode contar, você sabe que você pode pegar o telefone e mandar um áudio aí para uma amiga e falar, amiga, tá ruim aqui, eu tô estranha, eu tô com medo, me ajuda a raciocinar. E aí vem alguém ali, ó, pá, te injeta aquela injeção de ânimo, aquela injeção de força. Você sabe que você pode se curvar aí diante do trono de Deus e falar, Senhor, tô com medo aqui, o que eu faço? Me ajuda. Você não tá sozinha. Você nunca está sozinha quando você tem Deus com você. Então, tal qual o leão faz, que ele vive em grupo e com hierarquias bem definidas, assim nós também temos que fazer. Viver em grupo, com hierarquia definida e, claro, respeitando as particularidades dos seus traços e da sua personalidade. Tem gente como eu sou extrovertida, eu tenho uma personalidade mais comunicativa, o meu temperamento principal é o sanguíneo é calor, é emoção, eu gosto de abraço, gosto de beijo, gosto de gente. Ontem, inclusive, gente, foi tão legal, eu participei aqui com o meu filho, eu e meu marido e meu filho, né, fomos na finalização da Gincana das Cores, do Colégio Adventista, onde ele estuda, e aí teve a Gincana das Cores, que foi a arrecadação, né, de alimentos, fraldas, lenço, leite para as instituições carentes aqui. Gente, mais de 9 toneladas de alimentos arrecadados. Sabe o que é isso? É viver em grupo. É viver em grupo, é respeitar a ordem, respeitar a hierarquia. Sozinho uma pessoa ia conseguir arrecadar isso? Não. E aí, claro, teve a Gincana das Cores para trazer uma diversão ali para o negócio, mas aí cada grupo tinha que fazer a sua apresentação e eu falei, gente, que orgulho fazer parte do Grupo Vermelho, porque a apresentação do Grupo Vermelho, liderado ali pela Pro Bárbara e pelo outro professor, que eu não me lembro o nome agora, que é a Pro Bárbara, é Pro do Dani. Um beijo, Pro Bárbara, foi linda a apresentação, viu? Mas a apresentação do grupo foi, nós todos de camiseta vermelha, a gente foi para dentro ali da quadra, todos debaixo de um coração bem grandão, escrito amor, e aí todo mundo levantou debaixo desse coração e tirou a camiseta vermelha, e por baixo a gente tava com camisetas das outras cores, dos outros grupos, amarela, azul, verde. Gente, foi lindo, eu nem sabia que a apresentação ia ser assim, foi um elemento surpresa mesmo, ela só pediu pra gente ir com as camisetas por baixo. E quando veio esse bilhete, na hora eu falei pro meu marido, eu falei, ai, certeza que eles vão promover a união, porque a gincana é só para deixar o negócio mais divertido, mas na verdade, quando a gente arrecada 9 toneladas de alimentos,
todos ganham, todos os grupos ganham. E isso é o trabalho em união, que é o que o leão faz. Ele trabalha em grupo, em união. Bem-vinda, Cris, bem-vinda, Brigadeiria. Bom dia, meninas. Depois vocês pegam lá o comecinho, viu? Vai ficar gravado. A gente tá falando aqui das características do leão, porque estamos falando do leão da tribo de Judá. Enfim, gente. E aí, quando eu vi, eu falei, ai, certeza que a gente vai tirar a camiseta e vai promover a união. Meu marido deu risada. Ele falou assim, ai, meu Deus, já vai começar a poetizar já na gincana da criança, né? E é isso, gente, porque a minha cabeça tá sempre ali, a minha cabeça tá sempre nesse movimento mesmo, de juntar, não de espalhar. Gente, a gente tá aqui nesse mundo para juntar, sabe? E claro que você vai se unir com pessoas que tenham valores parecidos com os seus, que tenham os mesmos objetivos ou parecidos, ou que tenham aí, né, afinidades. Inclusive essa é a proposta da nossa comunidade. Na comunidade Eu Sou Casa, nós estaremos todas juntas para um mesmo objetivo, porém cada uma com a sua particularidade. Então vão ter mulheres lá que vão gostar de repente de tocar, e aí você toca algum instrumento e vocês se juntam. Outras gostam de filosofar, como eu, gosta de sentar lá e ficar falando sobre a vida horas, e aí vão ter pessoas lá. Outras gostam de falar da palavra de Deus, outras gostam de estudar algo mais profundo, mais científico. Você vai ter tudo isso nessa comunidade e vai ter um grupo de mulheres com as quais você vai trocar essas informações, para você não se sentir mais sozinha. E assim como tá o título dessa live, está com medo por quê? Aí na hora que você tiver medo, bem-vinda, Heloísa, na hora que você se sentir com medo, você vai ter mulheres ali, você vai ter pessoas com as quais trocar, né? Entregar, receber, e uma alimentando a outra, uma incentivando a outra, certo? Mas continuando aqui, a característica do leão. Então o leão, ele é grande, mas ele não é o maior felino. O maior felino é o tigre, porém o rei da selva não é o tigre, é o leão. E por quê? Porque o leão vive em grupos sociais e com hierarquia. Ele tem hierarquias bem definidas e são respeitadas. Além disso, o leão é resiliente e se adapta. Então, as coisas vão acontecendo e o leão, em sua resiliência, ele vai se adaptando ao ambiente, ao clima, ele vai se ajustando. Então, essa é a segunda característica que eu quero deixar para você. Resiliência não é resignação. Resignação é você olhar para a situação e fazer assim, ó, ai, não tem nada mais que eu possa fazer. Ai, fazer o quê? Eu vou ficar aqui mesmo. Tá ruim aqui, mas eu vou ficar aqui mesmo porque não tem o que eu possa fazer. Não tô falando de resignação, tô falando de resiliência. De você olhar e falar, nossa, ficou ruim aqui o negócio agora. Ficou difícil. Meu Deus, me ajuda, amiga me ajuda, fulano me ajuda, alguém me ajuda aqui a pensar, a encontrar um meio de sair desse lugar. Tá ruim, mas eu vou me reinventar. Resiliência, gente, é adaptação, é olhar para aquilo e não enrijecer. A situação mudou, ficou difícil, não saiu conforme você planejou, as coisas estão emboladas aí, ok, para, respira, acolhe o sentimento aí que dá no primeiro momento, dá medo, dá angústia, dá dúvida, dá um monte de coisas, acolhe tudo isso, conversa com você, organiza tudo isso aí dentro de você e flexibiliza, olha para o que se apresenta, da forma como se apresenta e vê o que é que você pode fazer diante daquilo. Isso é resiliência e o leão é resiliente. E aí então, a terceira característica e a mais importante é a estratégia. Então ele tem estratégia para viver em grupo e ele tem cooperação no cuidado com os filhotes. Então aqui a gente já fala das fêmeas. E aí eu vou falar aqui para as mamães do grupo que a gente enfrenta um monte de desafios, fica perdida, principalmente mãe de primeira viagem. Nossa, os 2 primeiros anos do Dani eu quase surtei de tantas coisas acontecendo na minha vida ao mesmo tempo, e junto com isso a maternidade e mudança de cidade, longe de todo mundo, e tendo que parar tudo para depois retomar a vida. Gente, foi uma loucura. Só que no meio desse caminho eu encontrei outras mães, eu encontrei outras pessoas que me ajudaram a passar, me deram várias dicas para passar por esses momentos. Então assim, olha, primeira característica do leão,
ele é um ser social e que respeita a hierarquia. Segunda característica, ele é resiliente, ele se adapta. E terceira característica, ele é estrategista e cooperativo. Então, diante de uma situação, ele tem a estratégia para lidar com aquela situação, ele tem a estratégia para caça e ele é cooperativo. Falando aí das fêmeas, se a leoa encontra um grupo de fêmeas ali com seus filhotes e ela chega, uma ajuda a outra a cuidar dos seus filhotes e todas ajudam o macho na caça. Olha que coisa mais maravilhosa. Então, eles realmente são sociais, são ligados e são auxiliadores. Essa é a última característica. Então eu quero deixar para você. Você tá com medo porque esse é o título da live. Tá com medo porque você se sente sozinha, porque as coisas mudaram, porque tá tudo diferente, porque o novo assusta, porque você fez planos e os planos não seguiram conforme você quis. Por que você tá com medo? Tudo isso traz medo pra gente. Então, tá com medo porque as coisas mudaram? Tá com medo porque você fez planos e os planos não puderam ser seguidos? Tá com medo porque você tá se sentindo sozinha? Porque você tinha uma idealização na sua cabeça e isso não pode ser cumprido? Porque a situação mudou e o novo assusta e você tá se sentindo aí muito apavorada com isso e não sabe o que fazer. Tudo isso traz medo. Mas aí vamos pensar no leão, nas características do leão. Primeiro, ele é um ser social. Então, ele vive com outras pessoas. E ao ser social, precisa de ter ordem. Então, tem uma hierarquia nessa vivência social. Um respeita o lugar do outro. Segundo, ele é um ser resiliente, ele se adapta às novas condições de vida, de ambiente, de situação. Ele não é resignado, ele não olha e desanima. Não, ele é resiliente, ele olha, acolhe o sentimento, se reorganiza e vê o que ele pode fazer diante daquilo. E terceiro, ele é um ser estrategista e cooperativo. Então, ele traça suas estratégias, mas não de forma individualista. Ele traça as estratégias, envolve todo mundo nas estratégias e é cooperativo. Os machos cooperam com os machos, as fêmeas com as fêmeas. Existe ali a rivalidade para saber quem é o macho alfa, tal, tudo existe. É o mundo animal, gente. Eles têm instintos. Porém, para que isso funcione, existe a estratégia e a cooperação. E tudo isso faz do leão o rei da selva, não sendo o animal maior. O maior é o tigre, mas o tigre é individualista, ele é traiçoeiro, ele não sabe viver de forma social, ele não sabe ter resiliência. Então isso tira dele o posto de rei. E aí, voltando para Judá, então recebe do pai Jacó essa profecia: você, Judá, é um leãozinho e de você virão reinados. Então de Judá veio o reinado de Davi e por fim veio o reinado de Jesus. E por isso que Jesus é conhecido como o leão da tribo de Judá. Então eu quero que você, a partir de hoje, comece a entender o seguinte: filho de leão, leãozinho é. Irmão de leão, leãozinho é, porque nós somos filhos do Deus Pai e irmãos por adoção de Jesus Cristo. Então nós também somos leoas. Bom dia, Lu, bem-vinda. Nós também somos leoas e também temos condição de sermos sociais, respeitarmos o lugar umas das outras, sermos resilientes nas mudanças da nossa vida e traçarmos estratégias cooperativas para que a gente alcance o lugar que a gente quer e merece, para que a gente alcance o nosso objetivo, para que a gente alcance o sentido da vida, o propósito para o qual Deus nos criou. Eu quero que você pense muito nisso e se comporte desta forma. Eu quero finalizar lendo lá em Apocalipse para você, onde aparece dizendo que Jesus é o leão da tribo de Judá. Então João tá lá em Apocalipse, tá lá na ilha de Patmos, né, escrevendo Apocalipse e falando que ele viu à frente dele um livro e que tinha 7 selos e que ninguém era capaz de desatar aqueles selos para abrir o livro e entender o que estava acontecendo ali.
Mas aí um dos anciãos chega para ele e fala: não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, a raiz da árvore de Davi, venceu. Ele pode abrir o livro e romper os selos. Então olhei para o trono e com os animais e anciãos à volta dele vi o cordeiro abatido, mas ainda em pé. Eu quero parar aqui e falar para você o seguinte: Jesus, o leão da tribo de Judá, que também é o cordeiro, ele também é força, mas ele também é sacrifício e delicadeza. É ele quem traz para você o título de irmão por adoção e de filha de Deus. Ele traz para você o título de filha de Deus. Quando ele morreu naquela cruz por mim e por você, ele nos entregou esse título de filhas de Deus, irmãs do leão. Então somos leoazinhas aqui e temos todas as condições de nos posicionarmos na nossa vida da melhor forma e fazer por nós aquilo que só nós podemos fazer. Em primeiro lugar, entregando a nossa vida a esse Deus maravilhoso e confiando que Jesus é o nosso Senhor e Salvador e nos guia pelos melhores caminhos e nos orienta. Porque assim a gente alimenta o nosso espírito para nos tornarmos mais fortes para suportar aí as dores da alma, que são as emoções, as questões do corpo físico e seguir para uma vida abundante, próspera e cheia de paz, que é o que Deus tem para nós. Então essa é a mensagem de hoje. O cordeiro abatido, mas ainda em pé. Por quê? Porque ele se entregou por mim e por você, mas ele vive. Ele não está morto, ele vive. E um detalhe, eu não costumo falar isso na live, mas lendo Apocalipse, gente, eu me sinto na obrigação de falar porque é uma verdade. Satanás é o imitador e fala que ele está ao nosso derredor como um leão que ruge, porque ele não é o leão. Como? É alguém que quer imitar, que quer parecer. Como um leão que ruge, ele quer nos derrubar. Mas ele não é o leão, porque o leão legítimo, verdadeiro, só tem um nome, que é Jesus. Então o título aqui está com medo por quê? Porque se o leão da tribo de Judá tá aí do teu lado, na sua vida, te guiando, te direcionando para você viver bem, para você saber o que fazer diante dos desafios. Basta que você, silencie o lado de fora. Eu falo isso muito para as minhas clientes em todas as lives. Quando a gente entra nesse assunto, eu falo, gente, silencia o lado de fora. Porque como um leão que ruge, o diabo está do lado de fora, querendo nos devorar e enviando para nós todos os estímulos externos para nos fazer acreditar que vai dar tudo errado. Como um leão que ruge. Mas o verdadeiro leão que ruge está do lado de dentro. Tá aqui, falando com você ao seu coração. Então, fala para ele, fica quietinho aí, viu? Fica quietinho, que aqui você não tem vez não, porque eu não vou escutar o que tá do lado de fora, eu vou escutar o que tá do lado de dentro, porque o que tá do lado de dentro é legítimo. O que tá do lado de dentro é verdadeiro e produz vida. Então é essa mensagem que eu quero deixar para você hoje. Que você entenda que o leão da tribo de Judá, ele tá aqui. Tem um louvor que fala que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que o leão siga rugindo aí dentro do teu coração, te lembrando que tem força em você e não é a sua força, é a força de Deus em você. Combinado? Que essa palavra entre no teu coração, encontre solo fértil, frutifique e que você transborde isso na vida de outras pessoas. Pega essa live, encaminha para quem precisar ouvir essa mensagem, que isso realmente reverbere a partir de você e alcance aí muitas outras vidas. Esse é o meu desejo para você nessa manhã. Combinado? Vamos orar para finalizar?
Querido Deus e Pai, muito obrigada por essa mensagem. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor é o nosso Pai maravilhoso, nosso Pai misericordioso, e quanto ao seu poder não há dúvida, Jesus. O Senhor é o leão e é o Senhor quem nos protege, e nós te louvamos e te agradecemos por isso. Muito obrigada, Jesus, pelo que o Senhor fez, faz e ainda fará por nós. Nós te amamos, te louvamos e te agradecemos. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Obrigada, Pai. Amém? Amém, meninas? Digam aqui pra mim, estão se sentindo aí como leoas? Porque eu tô. Gente, eu tô. Aliás, meu marido até brinca que Juba já tem, né? Porque olha o tanto de cabelo. Eu brinco com ele, eu falo, é isso mesmo, porque eu sou irmã do leão, então eu sou leoa. Ai, gente, brincadeiras à parte, é isso aí. Vamos seguir nessa força que não é nossa. A Lu, obrigada. Lu, eu que agradeço. Agradeço por vocês estarem aqui recebendo essa palavra e que vocês enviem isso para o máximo de pessoas que vocês puderem, que vocês reverberem isso na vida de outras pessoas. Nós precisamos dessa verdade, porque o mundo tá aqui, ó, do lado de fora rugindo para tentar amedrontar a gente, para tentar parar a gente, mas nós não vamos nos parar. De jeito nenhum nós vamos nos parar. Combinado? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau!